Na sexta-feira, parecia que tudo tinha acabado. A cruz estava erguida. O sangue havia sido derramado. O corpo de Jesus havia sido colocado em um túmulo. E para muitos, a esperança parecia enterrada com ele. Os discípulos estavam em silêncio. O medo havia tomado conta. A dor ainda era recente. E o coração deles estava cheio de perguntas. Se Jesus era o Messias, como tudo podia ter terminado assim? Como aquele que abriu os olhos dos cegos agora estava morto? Como aquele que acalmou o mar agora jazia em silêncio atrás de uma pedra? Naquele momento, o túmulo parecia ser o ponto final. Parecia o fim da história. Parecia que a morte havia vencido. Mas o domingo estava chegando, e com ele, viria a maior virada da história humana. Porque o cristianismo não se sustenta apenas em uma cruz, mas em um túmulo vazio. Se Jesus tivesse morrido e permanecido morto, ele teria sido apenas mais um nome na história, mais um mestre admirado, mais um homem lembrado. Mas no terceiro dia, algo aconteceu, algo que mudaria para sempre o destino da humanidade. A pedra foi removida, o túmulo foi encontrado vazio, e a morte não conseguiu segurar o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre impressionante. Ela foi a declaração final de que ele é quem dizia ser. Durante seu ministério, Jesus não falou apenas sobre amor, perdão e reino. Ele também fez promessas impossíveis, promessas que pareciam ousadas demais. Ele disse que sofreria, que morreria, e que ao terceiro dia ressuscitaria. Se ele não tivesse ressuscitado, essas palavras cairiam por terra. Mas o domingo confirmou tudo. Confirmou que Jesus não era apenas um profeta, não era apenas um mestre, não era apenas um homem bom. Ele era o Filho de Deus, o Salvador, o Rei. A ressurreição foi o selo da verdade. Foi a resposta de Deus ao mundo. Foi o céu declarando: Jesus é quem ele disse ser. Mas a ressurreição não fala apenas sobre quem Jesus é. Ela também fala sobre o que ele venceu. Porque quando Jesus saiu daquele túmulo, ele não venceu apenas a pedra, não venceu apenas os guardas, não venceu apenas a lógica humana. Ele venceu a morte. E isso muda tudo. A morte sempre foi o grande inimigo da humanidade. Ela é o lembrete de que o mundo está quebrado. É o sinal de que o pecado trouxe destruição. É aquilo que ninguém consegue evitar. Reis não escapam dela. Ricos não compram saída dela. Fortes não conseguem derrotá-la. Mas Jesus derrotou. Aquilo que prende toda a humanidade não conseguiu prendê-lo. E se Cristo venceu a morte, então a morte não tem mais a palavra final sobre aqueles que estão nele. Essa é uma das maiores esperanças da fé cristã. A ressurreição não é apenas sobre o que aconteceu com Jesus. É também sobre a esperança que nasce para nós. Porque o túmulo vazio nos lembra que o fim nem sempre é o fim. Que Deus ainda pode trazer vida onde tudo parecia encerrado. Que aquilo que parecia perdido pode ser restaurado. Que aquilo que parecia morto pode viver de novo. A ressurreição é a resposta de Deus ao desespero humano. Ela diz que a escuridão não vence para sempre. Que o luto não dura para sempre. Que o silêncio não dura para sempre. Que a dor não tem a última palavra. Isso não significa que a vida será fácil. Não significa que não haverá lágrimas. Não significa que não haverá cruzes ao longo do caminho. Mas significa que, para quem está em Cristo, até a dor tem prazo. Até a noite tem limite. Até o túmulo tem vencimento. Porque o domingo prova que Deus é especialista em reescrever finais. Talvez hoje alguém esteja vivendo seu próprio sábado. Aquele espaço entre a promessa e o cumprimento. Entre a oração e a resposta. Entre a perda e a restauração. Entre o sofrimento e a esperança. E esse lugar pode ser muito difícil. Porque o sábado parece silencioso. Parece vazio. Parece confuso. Parece que Deus não está fazendo nada. Mas o túmulo vazio nos ensina algo poderoso. O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. Enquanto tudo parecia parado, Deus ainda estava operando. Enquanto os discípulos choravam,
Deus ainda estava escrevendo a vitória. Enquanto o céu parecia em silêncio, o poder da ressurreição já estava a caminho. E talvez você precise lembrar disso hoje. Só porque ainda está escuro, não significa que o domingo não vem. A ressurreição também nos chama para uma vida nova. Porque Jesus não ressuscitou apenas para ser admirado. Ele ressuscitou para transformar vidas. A fé cristã não é apenas sobre acreditar em um evento do passado. É sobre ser alcançado pelo poder vivo de Cristo hoje. A ressurreição nos chama para sair de uma vida morta por dentro. Nos chama para deixar o pecado. Nos chama para deixar a velha vida. Nos chama para andar em novidade de vida. Ela nos chama para viver com esperança, com fé, com coragem, com os olhos levantados, porque servimos a um Salvador vivo. E isso muda a maneira como enfrentamos o medo, a dor, a culpa, o sofrimento e até a própria morte. O domingo da ressurreição não foi apenas um momento bonito da história bíblica. Foi o começo de uma nova realidade. Uma realidade em que a graça vence, em que a morte perde, em que a esperança renasce, em que Cristo reina. Se a cruz nos mostra o amor de Deus, a ressurreição nos mostra o poder de Deus. Se a cruz nos mostra o preço da redenção, a ressurreição nos mostra a vitória da redenção. Se a sexta parecia o fim, o domingo revelou que Deus ainda estava escrevendo a história. E essa continua sendo a mensagem do Evangelho até hoje. O túmulo está vazio. Jesus vive. E por isso, a esperança ainda está viva. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém. E escreva nos comentários: Ele ressuscitou. Porque essa verdade ainda muda tudo. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Mateus 28,6.